Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod da Ordem dos Horadrim e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos aprender um pouco sobre a Guerra dos Clãs de Magos. Por isso, Fique um pouco e escute. nas décadas que se seguiram à Guerra Pecaminosa, Qejan procurou se distanciar dos eventos daquele conflito quase apocalíptico. Para este fim, as pessoas renomearam suas terras para Qegistan. Quando o reino começou de novo, os clãs de magos reafirmaram o controle que tinham anteriormente sobre o leste. As maiores lições aprendidas pelos clãs Enead e Amuit da época do Triuno e da Catedral da Luz eram simples. Nenhum clã de mago jamais deveria convocar demônios ao mundo. E se a humanidade tivesse algo a dizer sobre isso, o paraíso celestial e o inferno ardente devem ficar fora dos assuntos mortais para sempre. As lendas afirmam que antes da Guerra Pecaminosa havia 7 clãs de magos maiores e 7 menores, mas após o sacrifício de Uldissen, apenas 3 mantiveram uma forte influência. Os mesmos 3 que haviam sido os mais proeminentes antes: os Vigerei, os Enead e os Amuit. Foi o clã Vigerei, entretanto, que mais uma vez obteve o maior sucesso e logo contou com milhares de feiticeiros ativos entre suas fileiras. É incrível olhar para trás e pensar na prosperidade do Vigerei. Afinal, quais foram as raízes do sucesso do Vigerei? Conjurando e invocando. Pode-se até dizer que muito da paz e grandeza desta idade de ouro foi construída sobre a escravidão de demônios gerações anteriores. Não é nenhuma surpresa, então, que os Vigerei operassem sobre escrutínio próximo, enquanto os outros clãs de magos deixavam claro para a escola de conjuração original que se ela se tornasse arrogante e tentasse o destino mais uma vez, haveria terríveis ramificações. A realidade do Nephilim e o envolvimento do paraíso celestial e do inferno ardente na guerra pecaminosa foram ocultados da população em geral. Foi declarado publicamente e reforçado por aqueles Edren cujas memórias foram apagadas que uma praga havia ceifado a vida daqueles que foram perdidos na guerra pecaminosa. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que aconteceu na Guerra Pecaminosa, vou deixar no card e no link. Vou deixar o link no card e na descrição sobre o vídeo que eu fiz falando um pouco sobre a Guerra Pecaminosa. No entanto, a verdade, era conhecida por alguns que ainda tinham a memória daquela época. E era geralmente reconhecido por essas pessoas que a fé cega e a religiosidade durante a guerra de que o abraço da humanidade pela religião determinou os eventos do movimento da guerra. Não havia mais espaço para a fé. Os cidadãos acreditaram que agora apenas do que pudessem ver com os seus próprios olhos. As religiões populares foram suprimidas quando o povo abraçou os clãs de magos, que dependiam do empírico e quantificável. O reino se conformou em um sistema que valorizava a razão e a pesquisa prática acima de tudo, e foi assim que mais uma vez o Al-Hakish, o Conselho de Magos, teve grande sucesso e poder, governando a terra em cooperação com a linha real da capital oriental de Vishnu. As obras de arte restantes nos dizem que este foi um momento de inspiração, investigação e, à medida que a sombra do medo passava lentamente, iluminação. Ter vivido em tal época, podemos apenas imaginar como esta era deve ter sido maravilhosa. Magos em mantos magníficos caminharam pelas ruas e todos se viravam para olhar para eles. Grandes edifícios foram erguidos e a civilização floresceu. Foi então nessa época de paz e prosperidade sem precedente que
que o Vijarei colocaria mais uma vez a humanidade em perigo. A primeira pista disso é evidenciada no seguinte: uma carta não assinada encontrada dentro das ruínas de uma academia Amuite perto de Caldim, presumivelmente enviada por um oficial da Enead. E ela diz: compartilho este assunto com a mais estrita confidencialidade. O seguinte relato foi verificado por nossa fonte mais confiável. Foi apenas 2 noites atrás que 5 conjuradores Vijarei de alto escalão estavam acima nos recessos mais profundos do santuário Ishari, entoando encantamentos e conduzindo o que só poderia ser um ritual de invocação. Um pequeno tremor foi sentido logo em seguida, seguido pelo som de gritos de cortar a garganta. Onde 5 feiticeiros haviam entrado, apenas 3 emergiram depois. Nem é preciso dizer que essas atividades são inaceitáveis. Os Vijarei ignoraram vários avisos e estão claramente revisitando os pecados do passado, colocando-os em um curso que resultará na destruição de tudo o que trabalhamos para construir. Medidas estão sendo tomadas a nosso favor. Os Vijarei logo estarão em uma cama que eles mesmos criaram. Fui levado a acreditar que em uma circunstância como essa, podemos contar com seu apoio. Eu realmente espero que tais afirmações sejam válidas, pois agora é a hora de acabar com a imprudência do Vijarei de uma vez por todas. E a carta se encerra dessa maneira. As evidências sugerem que logo depois que esta carta foi escrita, assassinos foram enviados contra membros chaves do Vijarei, tanto pelo Enead quanto pelo Amuite, e que vários oficiais desses clãs foram brutalmente assassinados em retaliação. O conflito se agravou ainda mais quando uma discussão entre representantes do clã em uma reunião dos Al-Hakish irrompeu em uma batalha que resultou em várias mortes. Logo, o sangue de todos os 3 clãs estava sendo derramado nas ruas. A violência aumentou até que os clãs Enead e Amuite em Caldim reuniram suas forças e invadiram a academia principal Vijarei em Vijum. Quando a poeira baixou, nenhuma parede da academia ficou de pé. E nenhum mago Vijarei ali foi deixado vivo. Este incidente foi a fagulha que deu início à Guerra dos Clãs de Magos propriamente dita. Batalhas estouraram nas terras do leste. O conselho governante do Vijarei fugiu da capital, escondendo-se e concentrou-se em consolidar suas forças. A coalizão das forças Enead e Amuite conquistou várias vitórias contra bolsões isolados de combatentes Vijarei. Os 2 clãs então direcionaram todo o seu poder combinado contra a força principal do Vijarei. Desesperadamente, em menor número, os Vijarei foram rapidamente presos e pareciam à beira da aniquilação. Foi então que o verdadeiro plano dos feiticeiros foi revelado enquanto eles desencadearam a única arma que nenhum outro clã ousou empunhar: demônios. O equilíbrio de poder mudou rapidamente quando multidões de tropas Enead e Amuite foram destruídas. Terríveis criaturas de pesadelos das profundezas do inferno ardente avançaram pelos clãs adversários, cortando uma faixa de sangue. Os Enead e Amuite recuaram enquanto os Vijarei os perseguia de volta à capital Vijum. É aqui que devemos parar um momento para nos concentrar na história de 2 irmãos, Horazon e Bartuk, pois foram as ações desses irmãos que acabaria por decidir o resultado da Guerra dos Clãs de Magos. Os seguintes detalhes estavam entre os poucos transmitidos a Deckard Cain por seu ancestral Jared Cain nos livros dos Horadrim. E lá escreve-se: Bartuk era um mago particularmente cruel que ganhou o título de Senhor da Guerra de Sangue, por se banhar no sangue de seus inimigos massacrados. Disse que sua armadura foi dotada de uma consciência demoníaca.
Durante as batalhas finais das guerras dos clãs de magos, Bartuk se tornou uma força imparável, instilando medo não apenas nos clãs adversários, mas também no seu próprio povo. Horazon tinha o prazer de quebrar as vontades dos demônios que convocou. Ele percebeu que o caminho de Bartuk acabaria por levar à ruína. A corrupção demoníaca se espalhou pelas fileiras de Vijarei. A cria do inferno que Bartuk continuou a invocar carecia de qualquer tipo de controle, destruindo literalmente tudo em seu caminho. Pois Bartuk acreditava que os demônios eram na verdade mestres da humanidade e que a lealdade a eles seria generosamente recompensada. Horazon chegou à conclusão de que mesmo se os Vijarei vencessem as guerras, em breve não sobraria nada da civilização, e que o único legado do clã seria a morte ou escravidão do Inferno Ardente. Então, foi que apenas quando a vitória dos Vijarei parecia assegurada, o conselho governante resolveu liberar Bartuk de seu comando. A guerra civil então eclodiu dentro do problemático clã mago quando Bartuk voltou suas forças contra seu próprio povo. Depois de muitas batalhas duras, o contingente de Bartuk assumiu o controle. O Senhor da Guerra de Sangue, então, colocou seus exércitos na tarefa de conquistar Vizjum. A batalha final entre Bartuk e os Vijarei aconteceu do lado de fora dos portões da capital. E quando parecia que todo o clã não conseguiria derrotar Bartuk, seu irmão Horazon respondeu ao desafio. A batalha cataclísmica entre os dois irmãos derrubou as paredes de Vizjum ao redor deles. A cidade foi arrasada e o número de mortos chegou a centenas de milhares. Mas quando o fogo, a fumaça e a névoa sangrenta profana se dissiparam, Bartuk, senhor da guerra de sangue, caiu morto com Horazon em pé sobre o corpo coberto de sangue de seu irmão. Após a morte de Bartuk, Horazon, entristecido, estava profundamente ciente das tragédias inerentes à convocação. Ele percebeu que a corrupção de corações e civilizações nunca terminaria, enquanto os agentes do Inferno Ardente tivessem acesso ao nosso mundo. Jared Ken deixou um pós-escrito interessante para a história de Horazon. Ele diz: após a batalha de Vizjum, Horazon construiu para si um esconderijo que ele chamou de Santuário Arcano, um retiro onde os olhos curiosos do inferno nunca poderiam encontrá-lo. Lá, ele viveu separado do mundo, silenciosamente estudando o arcano e finalmente desaparecendo nas brumas envoltas da lenda. Qualquer que seja o verdadeiro destino de Horazon, existem relatos gráficos da magnífica cidade de Vizjum reduzida a escombros. E com a destruição da cidade, também veio o fim do sistema de governo do clã de magos. Os magos que haviam sido tão reverenciados pelo povo foram agora exilados e, em alguns casos extremos, executados imediatamente. Na verdade, em um movimento sem precedente, os Vijarei sobreviventes renunciaram à invocação para sempre. Para garantir que esse novo momento fosse mantido, o clã implantou matadores de magos, conhecidos como os Vizjaktar, para eliminar os renegados Vijarei onde quer que fossem encontrados. Muitos magos fugiram das cidades para sobreviver em cidades menores ou sozinhos nas montanhas e desertos. Certamente, alguns clãs de magos permaneceram. Ainda hoje, alguns Vijarei espalhados ainda existem, mas apenas em uma forma pálida e diminuída. Como acontece com todos os traumas da história, cada época cria seu oposto. A Idade da Magia foi substituída pela Idade da Fé. Desgostoso com a busca imprudente dos magos pelo poder, os cidadãos furiosos de Kyrgyzstan saquearam as propriedades dos magos e destruíram seus bastiões de poder, com exceção do Santuário Ishari, em Chaldean.
Só ele sobreviveu ao expurgo tumultuado devido à sua localização mais remota. No geral, as vastas bibliotecas misteriosas e os inúmeros tomos de conhecimento oculto em todo o Quegistan foram destruídos, enquanto leis foram aprovadas proibindo o uso de magia. É justo dizer que a Era dos Magos havia acabado. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da Ordem. Antes de sair, não esqueça: primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clique no botão inscrever-se para fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Até a próxima vez, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.